Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 40 04, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 23 de abril de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje é o dia do livro. Por favor, deixe aí nos comentários um livro que você leu, gostou e recomenda. Vamos sugerir e participar. Quem sabe inspira aí o nosso pessoal a ler um livro bom. Eu quero mandar um super abraço para os aniversariantes ouvintes do dia. Eduardo Mendes, de Limeira, São Paulo, e Lora Neiva, de Rondônia. Deus abençoe vocês e dê muita paz e alegria. Os capítulos 1 a 12 do Evangelho de João são chamados de o Livro dos Sinais. Neles acontece a revelação progressiva do mistério de Deus em Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Amém. João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa da dedicação do templo em Jerusalém era celebrada em meados de dezembro. Com esta solenidade, os judeus celebravam o aniversário da purificação do templo realizada por Judas Macabeu. Isso está narrado em 1 Macabeus capítulo 4 e 2 Macabeus capítulo 10. Os judeus disfarçam a sua intenção hipócrita, declarando que estão em suspense. Eles fingem ter um desejo sincero de saber a verdade. Jesus responde recordando as suas declarações anteriores, das quais se poderia facilmente deduzir a sua messianidade. Para convidar mais uma vez os seus adversários à fé, ele apela ao testemunho das suas obras extraordinárias, realizadas em nome do Pai. São a garantia divina da sua messianidade. Os chefes dos judeus não aceitam o testemunho divino das obras realizadas por Jesus porque não são as ovelhas de Cristo. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, mas os chefes dos judeus não acreditam. As ovelhas de Jesus estão em boas mãos porque são cuidadas pelo Pai e pelo Filho. Essas duas pessoas que vivem em perfeita comunhão e intimidade, como diz Jesus. Eu e o Pai somos um.
As palavras de Jesus de ser um com Deus são escandalosas aos ouvidos dos chefes dos judeus incrédulos. E neste texto, João coloca 3 afirmações na boca de Jesus que destacam a identidade das ovelhas e as suas características em relação a Cristo. Elas ouvem a sua voz, o seguem e nunca perecerão. A qualidade fundamental de quem está aberto à fé é, antes de tudo, a escuta. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João capítulo 5. Quem escuta o Mestre tem vida e se torna confidente, e por sua vez é conhecido por ele com uma ação e uma união pessoal e profunda que se materializa no amor. João capítulo 10. Mas ouvir implica seguir Jesus, e é a ação de compromisso. Quem confia em Jesus, que tem palavras de vida eterna, se alegra dos bens messiânicos e produz frutos de vida duradoura. Além disso, quem o segue será guardado por ele. Nenhum ladrão poderá sequestrá-lo, e nenhuma provação ou perseguição o vencerá, porque Jesus, consciente de sua missão, o guarda e o preserva do perigo em segurança e paz. Só quem pertence ao rebanho de Cristo reconhece na sua palavra a qualidade de Messias e bom pastor, que age em nome do Pai, na unidade de ação e de amor. O fiel, diferentemente daquele que não é ovelha de Cristo, sente próximo em sua vida o Senhor, que lhe dá segurança, porque nele vê o Pai que lhe dá a vida eterna, que é o conhecimento do Pai e do Filho. E hoje a igreja celebra São Jorge, o santo comparado a São Miguel no Oriente. Ele nasceu na antiga região chamada Capadócia, atualmente parte da Turquia, por volta do ano de 280, de família cristã. Seu pai militar morreu combatendo e sua mãe mudou-se com o filho para Israel, sua terra de origem. Adolescente, Jorge entrou para o exército do imperador romano Diocleciano, onde tornou-se capitão. Suas provadas qualidades mereceram do imperador um título de nobreza, de modo que com 23 anos, Jorge passou a residir na alta corte, trabalhando como tribuno militar. Diocleciano, porém, decretou em 303 o início de uma imensa perseguição à igreja, entre outras coisas influenciado por Galério, também imperador romano, na reorganização política chamada Tetrarquia, como administrador das províncias balcânicas. Este alegava que os cristãos traziam azar para o império. Jorge testemunhou as injustiças contra os cristãos e, após doar sua grande herança para os pobres, declarou-se publicamente fiel a Cristo. Diante do imperador, na reunião senatorial, confirmando o edito das perseguições, Jorge levantou-se, condenando a falsidade dos ídolos pagãos, e confessou a sua fé. O imperador inicialmente quis suborná-lo com uma promoção, terras e dinheiro, que foi inútil. Então Jorge foi preso e colocado numa cela, para onde levaram uma mulher com a missão de seduzi-lo. Mas no dia seguinte a mulher havia sido convertida e batizada. Seguiu-se a tortura e a decapitação de Jorge, chamado por isso no Oriente de Megalomarte, ou seja, o grande mártir. A imperatriz Prisca, diante desses fatos, acabou por se converter ao cristianismo, sendo posteriormente morta com a filha Valéria, ambas canonizadas. A sepultura de São Jorge em Lida, atualmente uma cidade em Israel, perto de Tel Aviv, é local de peregrinação, que não foi interrompida sequer durante as cruzadas. Sua memória, tanto no Ocidente como no Oriente, é no dia 23 de abril. São Jorge é padroeiro de inúmeras cidades e localidades no mundo inteiro, como também dos cavaleiros, soldados e arqueiros. É invocado também contra a peste, a lepra e as serpentes. Os muçulmanos o veneram também como profeta. Oremos. Senhor, que sempre combateis por nós com o envio dos vossos exércitos angelicais, concedei-nos por intercessão de São Jorge
a graça da pureza e da coragem de viver com integridade a nossa fé, batalhando perseverantemente não contra dragões imaginários, mas sim contra o veneno da antiga serpente, o diabo, que age nas almas muito mais por astúcia e engano do que por violência direta. Amém. Por intercessão de São Jorge, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e para toda a sua família. Bons trabalhos por aí.